Teresina, Piauí. Teresina é um município brasileiro, capital do estado do Piauí e a única capital da região Nordeste que não se localiza no litoral, distando 343 quilômetros do Oceano Atlântico. Com uma população estimada em 871.126 habitantes em 2021, é a cidade mais populosa do Piauí. Está conurbada com a cidade maranhense de Timon, formando assim a região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina, que aglomera cerca de 1.223.220 habitantes. Historicamente, Teresina desenvolveu-se por meio do rio Parnaíba, através da navegação fluvial. Sendo a primeira capital planejada do Brasil, surgiu para substituir a então capital Oeiras, que isolada na região central do Piauí, não conseguia deter a influência comercial e industrial da cidade de Caxias, no estado vizinho do Maranhão, sob boa parte do oeste do estado. É conhecida por Cidade Verde, um codinome dado pelo escritor maranhense Coelho Neto, em virtude de ter ruas e avenidas entremeadas de árvores, além de grandes áreas verdes. Em fase de crescimento, atualmente possui uma área de 1.673 km² e é uma das mais prósperas cidades brasileiras, destacando-se no setor de prestação de serviços, comércio intenso, rede de ensino avançada, eventos culturais e esportivos, congressos, indústria têxtil e um grande e moderno complexo médico que atrai pacientes de vários estados. Teresina é a quarta capital mais desenvolvida do Brasil e a mais desenvolvida da região Nordeste, segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. A cidade tem um alto Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, figurando como a oitava colocada entre as capitais do Nordeste. Ela também é a terceira cidade onde mais acontecem sequências de descargas elétricas no mundo, e por esta razão, a região recebe a curiosa denominação de Chapada do Corisco. A origem de Teresina é ligada diretamente ao rio Poti. As primeiras povoações datam do século XVII, com um agrupamento de bandeirantes capitaneados por Domingos Jorge Velho, estabelecendo uma feitoria e um criatório de gado. Também foi habitada por pescadores e plantadores de fumo e mandioca. O primeiro proprietário foi o seu sargento-mor Antônio Coelho Teixeira, cuja sesmaria foi confirmada, em Lisboa, no dia 1º de julho de 1744. Às margens desse rio havia um povoado, que depois seria elevado à condição de nova vila, do Poti ou Poti Velho. Essencialmente formada por pescadores e pequenos comerciantes, era cortada por uma estrada que ligava Oeiras, então capital da província do Piauí, a Parnaíba, um dos mais prósperos centros do atual estado. Ainda por volta de 1740, o padre Romualdo da Silva Bezerra possuía sesmaria na região das Aldeias Altas, isto é, na região norte da capitania. Convém lembrar que havia diversos povoados ao longo dos rios e caminhos. A capital nasceu no que corresponde hoje ao bairro do Poti Velho, que embora tenha surgido mais de 100 anos antes da capital, só foi anexado por esta em meados do século XX. Apesar da grande e profunda mudança em sua paisagem, o bairro ainda preserva seus costumes e tradições, e é considerado o bairro mais velho da capital, porém o marco e a data de fundação da cidade são atribuídos à fundação do atual centro da capital. Com a criação da capitania do Piauí, desmembrada do estado do Maranhão em 1718, a vila da Mochá, atual Oeiras, na região central, foi estabelecida como sede do governo da capitania. Ainda no período colonial, sua efetivação como capital foi questionada até mesmo pelo primeiro governador da capitania, Fernando Antônio de Noronha, que a considerava árida e infértil, imprópria para a agricultura e isolada demais para integrar a capitania. Algumas elites e políticos do estado advogavam a mudança para a Vila da Parnaíba ou mesmo para a Vila do Poti, a primeira estando no litoral, tinha comércio intenso. Sob o governo de José Ildefonso de Souza Ramos, contrariando as principais preferências, é sancionada a Lei nº 174, de 27 de agosto de 1844, que garante a mudança de capital para uma cidade a ser construída, Regeneração, na confluência do rio Parnaíba e do rio Mulato.
Em 1850, José Antônio Saraiva é nomeado presidente da já província do Piauí. É em seu governo que o assunto de uma nova capital fica acalorado, e os principais passos são dados. O presidente provinciano novamente altera os rumos do assunto e incursa na mudança da sede do governo para a Vila do Poti, nas margens do rio Parnaíba, planejando-a para evitar as costumeiras enchentes do rio. A nova capital resolveria um problema que ameaçava a integração do Estado, a influência de um crescente polo comercial e industrial no vizinho Maranhão, Caxias. A transferência efetiva da capital da província do Piauí de Oeiras para Teresina foi efetivada em 16 de agosto de 1852, dirigindo circular a todos os presidentes de províncias do Império do Brasil comunicando o fato, instituindo-a assim, como nova capital da província. Teresina integraria o estado por meio do rio Parnaíba com a navegabilidade, facilitando o comércio de produtos pelo porto de Parnaíba, no litoral, além do restante do estado. Assim como toda cidade arquitetada por portugueses nasceu ao redor de uma igreja, a primeira construção edificada em Teresina foi a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, localizada no centro da capital. A cidade foi totalmente planejada pelo conselheiro José Antônio Saraiva, sendo oficialmente a primeira capital planejada do Brasil. A construção faz parte da atual Praça Marechal Deodoro, que na fundação da cidade concentrava toda a esfera política do Estado, com o prédio da Justiça Federal e do Palácio do Governo, atual Museu do Piauí, e também destacava-se como centro econômico com a inauguração do Mercado Central São José. Hoje, marco zero da fundação da cidade, a praça ainda possui o Palácio da Cidade, antiga Escola Normal, e o Mercado Central, Mercado Velho, conservados desde a fundação. O nome da cidade remete à Imperatriz Teresa Cristina Maria de Bourbon, que teria intermediado com o imperador Dom Pedro II a ideia de mudança da capital, e em sua homenagem deu-se o nome da cidade, que é a mistura, contração, de seus nomes próprios, Teresa mais Cristina formando o nome Teresina. Tornada capital, Teresina passou por um crescimento bastante acentuado, aumentando de 49 para cerca de 8.000 habitantes em 2 décadas. Essa foi a primeira cidade do Brasil construída em traçado geométrico. Ela não nasceu de forma espontânea, mas de modo artificial. Saraiva, pessoalmente, tomou as primeiras providências, planejou tudo, juntamente com o mestre de obras português João Isidoro França, com o cuidado de estabelecer logradouros em linhas paralelas, simetricamente dispostas, todas partindo do rio Parnaíba rumo ao rio Poti, principais fontes de água da cidade até hoje. No ano de 1860, a nova capital já contava com uma área urbanizada de 1 quilômetro de extensão na direção norte-sul, com os seguintes confrontos: de um lado o Largo do Quartel do Batalhão, atual Estádio Lindolfo Monteiro, e do outro o Barrocão, atual Avenida José dos Santos e Silva. Teresina foi a primeira capital do Brasil especificamente planejada para substituir outra já existente. Nos primeiros anos após a sua fundação, Teresina experimentou um crescimento, principalmente populacional e estrutural, em um ritmo acelerado. A população passou de 49 habitantes para um número próximo de 20.000 em apenas 20 anos. O principal motivo do desenvolvimento acelerado foi a extração da borracha de maniçoba e da cera de carnaúba. Teresina também começou a ganhar postura estrutural de uma capital. Além da entrega da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, ainda no mesmo ano da fundação da cidade, a cidade ganhou o Teatro Santa Terezinha, em 1858. Em 1867, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, depois elevada à Catedral, é concluída e, no mesmo ano, a cidade ganhou seu primeiro sistema de iluminação pública, dispondo de 6 combustores de querosene sobre postes de madeira, ampliado em 1882. Em 1886, é inaugurada a Igreja de São Benedito. Entre 1937 e 1941, ocorreram uma série de incêndios criminosos para expandir as áreas nobres da cidade. Esses incêndios atingiram barracos e desabrigaram centenas de pessoas.
O julgamento sobre os incêndios criminosos e as torturas a populares foi julgado e sentenciado pelo Tribunal de Segurança Nacional. A Polícia Militar do Estado foi responsabilizada e o Estado condenado. Não houve nomes divulgados oficialmente nas sentenças. Diversos livros, como o romance Palha de Arroz, de Fontes e Biapina, abordam a temática dos incêndios criminosos em Teresina. Ao longo dos anos, a cidade se recuperou e iniciou uma constante expansão para o leste. Teresina localiza-se próximo à divisa com o Maranhão, ao oeste do estado, em uma altitude de 72 metros de elevação em relação ao nível do mar. A cidade é separada da cidade de Timon, Maranhão, pelo rio Parnaíba. A parte central da cidade está situada entre o rio Parnaíba e o rio Poti, pertencentes à bacia hidrográfica do rio Parnaíba. Por essa característica, há quem chame a capital piauiense de Mesopotâmia do Nordeste. O centro da cidade se localiza em uma depressão, e na maior parte da área do município, o relevo é bastante plano, com destaque para a região do bairro Monte Castelo, Zona Sul, onde se verificam as maiores altitudes, e as adjacências dos bairros Satélite e Vila Bandeirante, ambos na Zona Leste, onde existem muitos morros. Teresina conta com uma grande variedade de parques e praças, geralmente grandes áreas verdes com alguma infraestrutura e equipamentos de lazer como o Parque do Mocambinho. No centro da cidade, o Parque Estação da Cidadania integra o conjunto da Estação Ferroviária de Teresina a uma galeria de arte santeira na antiga Casa de Máquinas da Ferrovia, um anfiteatro, skatepark, lago artificial e um espelho d'água. É um importante espaço de lazer e socialização da cidade, situado à margem da Avenida Frei Serafim, uma das principais vias da cidade. O Parque Zoobotânico de Teresina ocupa um espaço de 137 hectares e possui uma grande variedade e quantidade de répteis, devendo-se isso por estar situado próximo do rio Poti, que passa ao lado, e também por 3 lagoas em sua extensão. O parque é coberto pela floresta estacional semidecidual, sendo a fauna e a flora muito ricas e favoráveis à criação e reprodução destes animais, principalmente cobras. O parque possui o menor lagarto do Brasil, Coleodactylus meridionalis, encontrado com frequência, além de muitas outras espécies de animais do Brasil, da África e de outros lugares, que torna o parque um grande atrativo e repositório ambiental e ecológico. O Parque Municipal Floresta Fóssil é um sítio paleontológico de grande importância para pesquisadores, devido a valiosas descobertas de afloramentos de troncos fossilizados, vegetais das espécies Pissarronius sp. e Teresinoxylon eusebioi, datados da era Paleozoica, aproximadamente 270 milhões de anos atrás. Foram catalogados até o momento 60 unidades de vegetais fossilizados. A Floresta Fóssil de Teresina tem como originalidade o grande número de troncos fósseis em posição de vida, sendo também o único sítio paleontológico brasileiro localizado dentro de uma capital. O Parque Poticabana é um imenso complexo de lazer com bastante áreas verdes, localizado às margens do rio Poti na área nobre de Teresina. A Poticabana conta com 8 quadras para esportes como futebol society, vôlei de praia, tênis, badminton, pista de skate, pista de ciclismo e de Cooper, lanchonetes e palco para shows. O Jardim Botânico de Teresina possui uma área de 38 hectares de floresta estacional mista e compreende a maior área de preservação permanente da cidade. O Parque da Cidade foi inaugurado em 9 de maio de 1982 com uma área de 17 hectares e é considerado área de preservação ambiental. Foram identificadas mais de 120 espécies vegetais entre árvores, arbustos e ervas agrupadas em 48 famílias. O Parque Ambiental Encontro dos Rios possui um centro de recepção ao turista, espaço para exposição e comercialização de produtos artesanais, monumento ao Cabeça de Cuia, algumas palhoças, 2 mirantes, um restaurante flutuante, trilhas, áreas para pesca, esportes aquáticos e toda a beleza natural da região. É uma área de preservação permanente que promove o turismo ecológico e resgata a cultura popular, através da lenda do Cabeça de Cuia. Além dos já citados, Teresina conta ainda com diversos outros parques.
O aeroporto de Teresina foi inaugurado em 30 de setembro de 1967. Administrado pelo então Ministério da Aeronáutica, o aeroporto foi construído ao norte da capital, numa região situada entre os rios Poti e Parnaíba. Em fevereiro de 1975, através da Portaria número 102, GM5, de 23 de dezembro de 1974, o aeroporto, com exceção da atividade de navegação aérea, passou a ser administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero. A pista de pousos e decolagens foi construída na década de 60, com 1.800 metros de comprimento por 45 metros de largura, ampliada em 1978 para 2.200 metros de comprimento por 45 metros de largura. Em 1983 o pátio foi ampliado e reforçado para atender grandes aeronaves dos tipos Airbus A300 e Boeing 767. As principais companhias aéreas do país operam em Teresina, como a TAM, Gol e Azul. Teresina possui clima tropical semi-úmido com duas estações características: o período das chuvas, que ocorrem no verão e outono, e o período seco, que ocorre no inverno e primavera. De janeiro a maio, devido às chuvas, o clima é quente e úmido, porém, há possibilidade de ocorrer neblina nas manhãs. De junho a agosto o clima começa a ficar mais seco com noites relativamente frias. De setembro a dezembro o clima se torna mais quente e abafado, podendo começar a ocorrer algumas pancadas de chuva a partir de novembro. Uma peculiar característica das chuvas da cidade é por serem rápidas e muito intensas, havendo vendavais, grande força das águas e trovões impressionantes. A incidência de raios também é muito comum, por isso, o local onde está situada Teresina é conhecido como Chapada do Corisco. A precipitação pluviométrica anual situa-se em torno de 1.300 milímetros, quente na maior parte do ano. Teresina possui uma temperatura média em torno dos 27 graus Celsius, tendo mínimas de 22 graus Celsius e máximas de 40 graus Celsius. Estas oscilações são amenizadas pela contribuição dos ventos que tornam o clima mais agradável. A qualidade do ar de Teresina é considerada boa, exceto no período mais seco, quando a umidade relativa do ar cai e há ocorrências de queimadas. Obrigado por assistir.